A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, né? A graça de Deus nos basta, né? Quantas e quantas vezes nós achamos que a graça de Deus, que a nossa felicidade, que a nossa alegria, ela está em coisas que não estão na graça de Deus, né? Que essas coisas estão em uma casa nova, que essas coisas estão em um carro novo, e nunca nós buscamos em Deus essa verdadeira felicidade. É 12:9? 12:9. Segundo Coríntios 12:9. Tá bom, obrigada. Achou? Achei. Nós buscamos em várias coisas que não é Deus essa felicidade, né? Legal? Quando na verdade, quando nós abrimos, né, o nosso coração para Deus e o deixamos entrar na nossa vida, né, Ele vai habitar em nós, e a felicidade vai estar dentro de nós, no lugar secreto que é o nosso coração. Mas nós precisamos deixar Deus entrar. Deus não é mal educado nessa educação. É isso que bate a porta. Ele que abrir, eu entrarei, se há ele, se há aqui. É isso. Às vezes nós buscamos a nossa felicidade onde ela não está realmente. Aí alguém pode falar, então, eu sou infeliz, cara. Eu queria tanto ser feliz, eu queria tanto ter tal coisa, mas, cara, às vezes nós mesmos estamos procurando tudo no lugar errado. A gente se acha suficiente, muitas vezes. Nós nos achamos suficientes para achar que a gente acreditar, na verdade, acreditar mesmo que a gente não precisa de Deus para nada, né? De que eu consigo sozinho por mim mesmo. Não estou dizendo que a gente não consegue, porque nós também temos que fazer a nossa parte, né? Deus faz a parte dele sempre, ele nunca falha na parte dele. É o ditado mais mentiroso que tem, é aquele que fala, Deus tarda, mas não falha. Mentira, Deus não tarda. E nem falha também. Nós falhamos, nós tardamos, nós acordamos muito tarde para a vida. Muitos nem acordam, muitos morrem sem acordar para a vida. Abre aí Tito 2:11. Vocês vão ler um pouquinho de Bíblia. Se quiser anotar e depois ler, eu acho que é mais fácil, porque vai vir mais algumas coisas aí. Para adiantar um pouco, eu já vou falando, tá? Tito 2:11. Faz uma orelhinha na página. É verdade. Aí vai lendo depois. É mais fácil. Porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós transferimos a nossa alegria, gente, em coisas mundanas, em conquistas mundanas, né? Ah, conquistei tal coisa, que legal, pô, você se acha o cara, né? Não é nada disso. A gente acaba transferindo toda a alegria, toda a felicidade para coisas que a gente conquista. E a gente para de sacar as poucas coisas que acontecem com a gente para de sacar a jornada, né? Quantas vezes a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente não olha esse caminho. A gente não presta atenção na jornada. Comigo aconteceu há algum tempo atrás. Mais ou menos no ano de 2018, 2017, eu trabalhava em uma empresa e eu tinha um lugar de trabalho fixo. Porém, eu tinha um cara que era meu chefe na época e ele ficava pedindo para mim ficar indo em outros lugares. Mas eu tinha o meu lugar fixo de trabalho. E eu não gostava disso, né? Eu achava horrível isso. Né? Eu falava, poxa, deixa eu trabalhar no lugar que eu tenho para trabalhar. Né? Eu nunca gostei disso, ficar rodando e tal. Mas, cara, com o tempo eu comecei a sacar. Um dia, aquela vozinha que
fala na cabeça da gente, falou para mim, cara, você já prestou atenção na sua jornada? Você já prestou atenção no seu caminho? Você já prestou atenção aonde você passa? Às vezes as pessoas que estão ali, elas estão precisando ouvir alguma coisa. Ou às vezes você está precisando escutar alguma coisa de alguém que está ali. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha sacado isso. E a partir do dia que eu saquei isso, eu continuei não gostando de ir para os outros lugares que eu ia. Mas eu acabei indo com o coração mais aberto a receber o que alguém poderia ter para me falar, ou eu falar alguma coisa para alguém que estava precisando. E a minha vida mudou, cara. A minha vida mudou na parte profissional. Até hoje eu não sou muito fã do que eu faço, mas eu passei a gostar um pouco mais pelo que eu poderia fazer trabalhando. Sobre as pessoas que eu poderia ajudar trabalhando e sobre as pessoas que também poderiam me ajudar. Graças a Deus eu consegui, Deus, né, me usando. Conseguimos levar algumas pessoas para o Galpão, vocês conhecem o Galpão, né, o projeto. Aí eu consegui, graças a Deus, levar algumas pessoas para irem para lá. E se eu não tivesse talvez ido nesses outros lugares, talvez essas pessoas nem conheceriam. Mas olha como que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, né? Essas pessoas acabaram indo porque eu falei alguma coisa, a pessoa, nossa, é isso que eu quero. E são os caminhos que Deus nos dá e a gente muitas vezes não percebe, né? Ninguém nasce querendo se dar mal na vida, né? Ninguém também vai crescendo querendo se dar mal, ninguém cria uma idade querendo se dar mal, ninguém quer se dar mal, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ter uma vida feliz, farta, tranquila, de paz, de amor, de prosperidade, de tudo. Né? A gente quer ter, a gente não quer uma casa, a gente quer uma casona legal. Não é ruim pensar isso, cara, mas não é só isso. A gente quer um carrão legal, não quer o Fuscão, mas o Fuscão anda também, leva e traz quando a gente precisa, entendeu? Não é ruim pensar em coisas boas, não é ruim pensar em coisas grandes, e a gente tem medo de pensar em coisas grandes, tem medo de almejar coisas grandes, para a gente chegar em algum lugar, né? Pensa muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, pra você chegar no meio, pelo menos você vai estar bem pra caramba. Então é legal pensar em muita coisa legal, em conquistar muita coisa legal, mas para que serve tudo isso se nós não conquistarmos a coisa mais valiosa, que é aquilo que o dinheiro não compra, que é o amor do seu próximo, que é o amor de Deus, que é você poder, cara, ver uma criança com um alívio, um sorriso sincero de alguma coisa que você fez de legal. Quem daqui tem filho? Bastante gente. Qual que é a coisa mais gostosa que tem quando você vê seu filho, cara, assim, chegando pra você? Cara, não sei vocês, mas a coisa mais da hora que eu via na minha filha, eu tenho uma filha, ela tem quase 17 anos, daqui da minha esposa Andressa também, essa mulher linda aqui que Deus me deu. E guerreira, batalhadora, tudo que eu tenho hoje é porque ela me fez ser, porque ela colocou um pouquinho de luz na minha cabeça. Não que eu fazia coisas erradas, mas eu era um baita de um moleque mimado pra caramba. E ela me aguentou bastante, né, amor? Bastante. Ela aguentou muito. E até hoje eu sou um moleque meio mimado, meio criadão com a avó. Literalmente, criado com a mãe e com a avó. Mas assim, a coisa mais legal que eu vi assim, na minha filha, cara, quando ela era principalmente pequena, né? Era a sinceridade, cara, do abraço que ela me dava, do beijo que ela me dava, quando ela dizia que me amava. Cara, isso não tem preço, cara. Isso não tem dinheiro no mundo que compra isso, cara. E essas são as coisas que o dinheiro não compra. Isso é uma das coisas que o dinheiro não compra. Outra coisa que o dinheiro não compra, pai e mãe. Bastante gente tem pai e mãe vivo aqui também. Não? A saudade que dá, não dá? Gente, eu tenho ainda minha mãe, meu pai vivo, eu tenho um padrasto maravilhoso que também é um pai para mim. E eu não me vejo sem eles. Apesar de eles ficarem distantes de mim em outra cidade, mas eu sei que eles estão em outra cidade. Eu posso passar um WhatsApp, eu posso dar uma ligada e conversar. Mas quem não tem mais, eu imagino a dor que deve ser, cara.
você não poder ouvir um conselho de um pai, de uma mãe. Meu pai e minha mãe se separaram, eu era moleque ainda, eu tinha 9 anos. E meu pai ele sempre foi presente no possível, né? Sempre ele ia me visitar, me levava a pescar com ele, caçar passarinho, que naquela época não tinha tanta lei assim. A gente tinha uma diversão meio diferente de hoje, né? Mas assim, o maior conselho que eu recebi da minha vida foi do meu pai. Não faz tanto tempo, mas foi o conselho mais sábio que eu podia receber. Meu pai não esteve presente na minha vida em todo momento, mas no momento que eu mais precisei, meu pai esteve presente na minha vida. E eu achei isso fantástico, isso é coisa de Deus mesmo. Assim, né? Não tem outro para ter misericórdia e dó da gente, a não ser Deus mesmo e amor, né? Porque aquele dia que o meu pai me aconselhou, eu vi o amor de Deus por mim. Porque meu pai me conhecia muito na minha vida. Eu cresci, casei, eu vou lá no meu pai 1 ou 2 vezes por ano conversar com meu pai. Então não é tudo sobre a minha vida que meu pai sabe. Mas o pouco que eu conversei com meu pai falou, o conselho do meu pai foi muito sábio. E meu pai é uma pessoa que eu acho que não tem quarta série. Mas ele foi o mais sábio que o Einstein naquele dia. Porque ele me deu o conselho certo, a palavra certa. E hoje eu continuo feliz graças a esse conselho do meu pai. A palavra de Deus para nos abençoar é clara, né, gente? Mateus 6,33. Quer fazer uma orelhinha? Já vai. Mateus 6,33. Deus é muito claro na palavra dele para nos abençoar. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas sabe qual que é o B.O.? Que a gente busca em primeiro lugar o nosso reino, a nossa justiça, e aí se sobrar um tempinho para Deus, a gente pede para Ele alguma coisa, não é? Pede ainda, né? Não agradece. A gente pede, mas tem que ser rápido também, né? Porque senão a gente perde o jogo, a gente perde a novela, né? Perde o programa da televisão, então tem que ser meio correndo a conversa com Deus. Eu estava conversando essa semana com o pessoal do Galpão e a gente pede errado. Nós pedimos muitas vezes para Deus de forma errada, no sentido da gente não esperar a resposta de Deus, né? A gente senta ali fora, aqui onde vocês ficam, e fica lá: Senhor, me ajuda com isso. E eu preciso disso. Amém, obrigado, falou. E vaza. Cara, você não dá 1 minuto para Deus. Tem que dar 1 minuto para Deus, pelo menos, para a resposta de Deus. Não estou dizendo que Deus vai descer aqui e falar: Brasil, eis-me aqui e vou te falar. Não, Deus não vai fazer isso. Se Ele quiser, Ele faz, não é Deus. Mas Ele não vai fazer isso, mas Ele vai conversar com a gente. A gente precisa dar esse espaço para Deus. Da mesma forma que nós estamos pedindo algo para Deus ou agradecendo, que é muito bom agradecer, a gente tem que esperar a resposta de Deus. Às vezes a gente está vamos dizer, fissurado por alguma coisa que a gente quer tanto, mas será que é a vontade de Deus isso que a gente quer tanto? Será que até hoje não veio porque não é isso? A gente não para muito para pensar nessas coisas. A gente quer do nosso jeito, na nossa hora, da nossa forma e legal. Deus que faça para nós, né? Deus é nosso empregado, né? Para Ele que faça. É assim? Não é, gente. Deus não é nosso empregado. Deus vai fazer do jeito dele, na hora dele, e o máximo que a gente tem que fazer é orar bastante para a nossa vontade meio que se alinhar com a dele, para a gente não sair frustrado disso, porque a vontade dele não vai se frustrar, a nossa pode. Então, quanto mais eu oro, mais eu fico em sintonia com Deus. Quanto mais em sintonia com Deus, mais eu passo a pensar mais ou menos da forma que Deus vai fazer para mim algo, ou não vai fazer, porque às vezes não é da vontade dele para fazer. Então nós temos que ter essa sensibilidade, todos nós, eu também, de quando formos conversar com Deus, parar um pouco e procurar pensar o que Deus quer para mim, o que Deus quer que eu faça, como que vai ser. Né? Tem um amigo meu, ele é pastor,
Já faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas eu trabalhei com ele e ele falava uma coisa para mim. Ele falava assim, toda vez que você for fazer alguma coisa, procure a pensar da seguinte forma: como Jesus faria isso? Eu nunca me esqueci disso. Às vezes a gente está querendo fazer alguma coisa, mas como Jesus faria aquilo ali que eu quero fazer? Será que aquilo pode magoar alguém? Ou será que pode deixar alguém feliz? Ou será que aquilo vai me magoar ou me deixar feliz? A gente tem que ter essa sensibilidade de pensar como Jesus pensaria aqui na Terra. O Jesus homem, né? Porque o Jesus Deus sem condição. A gente não deveria pensar dessa forma. Ele é soberano em tudo, né? Então, não tem para ninguém. Mas o Jesus, aquele que nós conhecemos, aquele que é amoroso, aquele que é misericordioso, aquele que fez muitos milagres e falou que a gente faria milagres maiores ainda se a gente tivesse fé. O que ele faria nas nossas ações? Né? O que ele faria? É bom a gente parar e pensar nisso, refletir um pouco sobre essas coisas. Né? Efésios 2,8. A orelhinha. Cara, eu gosto muito de usar a Bíblia porque é exemplo do que a gente vem para falar. É exemplo do que aconteceu, exemplo bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. Né? Olha aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Gente, a vida é tão simples, é o que eu estou falando. O que nos rege é amor, é caridade, é a humildade da gente pedir para Deus, da gente agradecer a Deus. É a humildade da gente saber que a gente precisa de ajuda do próximo, que a gente precisa de ajuda do outro, de que muitas vezes nós não vamos ser suficientes para fazer sozinhos. A vida é simples. A gente complica muito a vida, mas a vida é simples demais. Ninguém aqui queria estar na rua quando esteve na rua. Quantos aqui moraram na rua? Na rua ninguém mora, eu sei, mas quem daqui ficou na rua? Tá vendo? Você fez um plano para a sua vida para você morar na rua? Nunca você vai fazer, ninguém faz um plano. Mas às vezes as circunstâncias que a Deus nos apresenta, cara, é trash. Eu sei como que é. Eu nunca morei na rua. Mas bem antes de eu casar, quando eu era adolescente, eu achava que o mundo era toda aquela complicação que não é. Eu tinha medo de morar na rua. Teve um dia que eu estava num restaurante com um tio meu, que ele já faleceu, ele tinha um pouco mais de dinheiro do que eu tenho. Graças a Deus ele era muito bem-vindo. E eu lembro que a gente estava conversando na mesa sobre alguma coisa, sobre medo. Né? E eu falei para ele, o meu maior medo é me tornar morador de rua. Eu falei desse jeito para ele. E ele travou, cara. Ele parou, ficou me olhando. E ele não falou nada. Aí ele ficou quieto, aí a gente continuou jantando. Tinha muita gente, minha mãe, meu pai, meus tios, enfim, tinha muita gente. Aí passou alguns dias, a minha tia foi me visitar. E essa minha tia ela era muito gente boa. Ela tinha mania de me dar uns presentes de dinheiro. Sempre que ela ia na casa da minha mãe, ela sempre me ajudava com isso aí, né? Adolescente sem emprego, né? Qualquer 50 reais era uma festa. E ela um dia ela parou e falou pra ela, falou, nossa, seu tio estava quase chorando em casa. Né? Eu falei, o que aconteceu, né? Assim, porque ele ficou pensando no que você falou. Ele falou, nossa, o meu sobrinho tem medo de se tornar um morador de rua. E, cara, o impacto pra mim não era tanto assim, porque realmente era o medo que eu tinha, né? Porque eu cresci meio sem saber pra onde ir. Né? Eu estudava pra caramba, tinha meu plano na cabeça, mas eu nunca fui certo de que meu plano ia dar certo. Eu acho que eu conversei com vocês da última vez, não sei se estava todo mundo aqui, mas eu falei que eu tinha vontade de dar aula, ser professor e tal, e eu fiz magistério e tudo mais, e me formei, só que passou um tempo, aí eu segui outros planos e tal, mas eu não sabia se esse plano ia dar certo. De fato não deu, outro plano deu certo, graças a Deus hoje eu estou bem. Mas eu tinha o medo de alguma coisa não dar certo e de repente minha mãe morre, igual eu acabei de falar, eu falei, pô, minha mãe morre, meu pai morre, eu vou ficar onde, cara? Nossa, e pra mim naquela época era o final de tudo pra mim aqui.
Entendeu? Eu não sabia, eu não pensava muito no dia de amanhã. Eu pensava sempre no agora, no hoje. E o agora e o hoje daquela época era um cara jovem, sem emprego, dependente de pai e mãe. Se eles morrem, eu vou pra onde, cara? Naquela época nem casa minha mãe tinha própria. Era casa alugada, eu vou pagar aluguel como? Tem como? Então eu tinha esse medo. Não era um medo assim que eu acordava, ai meu Deus, agora, mas todo dia eu pensava um pouquinho nisso, cara. Então ninguém planeja ninguém faz planos de morar na rua, de ficar na rua, de ficar numa situação de rua. Mas a vida vai nos apresentando mais coisas ainda, né? A vida nos apresenta as drogas. Eu lembro também que na adolescência eu fui apresentado às drogas. Não usei, não achei graça. Eu usei maconha, mas não achei graça. Me dava um som danado, uma fome que arrebentava. Então eu achei melhor não fumar, porque eu também não gostava de fumar. Fumei algumas vezes, mas vi que não era para mim aquilo ali. Não era aquela vida que eu queria. Por exemplos que eu via, eu estudava na época no Cristiano Cabral e eu não era, como eu disse para vocês, eu não tinha emprego lá, então eu ia a pé para a escola, né? Eu saía da Vila Independência até o Jardim Estoril a pé. E nesse caminho eu via muita coisa que não era legal de ver. E era uma vida que eu não queria para mim. Graças a Deus eu conheci a minha esposa, como eu disse no começo. E a minha esposa, sem ela mesmo perceber, ela pôs um pouco de juízo na minha cabeça, eu passei a pensar como homem, não mais como menino. E aos poucos aquele pensamento, aquele medo que eu tinha de ser um dia morador de rua foi passando, porque eu fui construindo uma família. A minha esposa e eu, nós fomos construindo uma família, nós tivemos uma filha, com isso a gente comprou um apartamento, hoje nós temos uma casa, e a vida, graças ao bom Deus, começou a dar certo. Gente, a gente não pode deixar para trás, é isso que eu aprendi de tudo isso na minha vida. A gente não pode deixar para trás a busca por Deus. A busca por Deus é em primeiro lugar, independente da sua religião. Se é católico, se é evangélico, se é espírita, se você é umbandista, seja o que você tiver que ser, o seu caminho quem escolhe é você, peça a Deus a direção. Mas nunca deixe de buscar a presença de Deus. Nunca deixe de buscar Deus. Independente mesmo do que você acredite, da sua crença. Eu acredito que todas as crenças, a maior crença é em Deus. Eu acredito que seja assim. Às vezes um vê Deus de uma forma e o outro vai ver Deus de outra forma. Mas todos vão crer em Deus. Acredite mesmo nesse Deus maravilhoso. Creia nesse Deus maravilhoso que entregou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós na cruz. É isso que nós não comemoramos, né? Mas é isso que nós lembramos nesse dia de hoje, né? A crucificação de Cristo, que foi por todos nós, que foi para a nossa salvação, e foi para hoje nós podermos estar aqui. Deus pagou um preço caríssimo pela nossa vida, que foi entregar a vida do seu filho. E quando eu vejo essa passagem, lá no Getsemane, lá no monte, e Jesus sua sangue, né? E chora, e Jesus. Imagina o desespero de Jesus. Ele estava desesperado, porque apesar de ser Deus, ele estava em estado humano ali. Senão ele seria um artista, né? Fazer tudo aquilo na cruz, né? Sem ele ser humano. Não, ele foi humano. Ele realmente estava 100% homem ali. E ali ele teve muito medo. Muito medo. Muito medo. Jesus teve tanto medo que quando ele volta e vai falar com os discípulos, eles estão dormindo, Jesus fica louco, né? Jesus já dá aquela chamada neles, já, pô, vocês não aguentam ficar acordados? O que está pegando? Né? Porque Jesus subiu para fazer a vigília e pediu para eles ficarem também em oração ali. Jesus sentiu muito medo por ele estar nesse estado. Então, se você tem medo de alguma coisa, assim como eu tinha muito medo de alguma coisa, lembra que Jesus também teve medo, porque Jesus também já foi homem, Jesus já teve. Se tem alguém que vai compreender seu medo, esse alguém é Jesus. E não fuja das coisas que aparecem na vida. Às vezes aparece alguma dificuldade, a gente tem mania de querer driblar a dificuldade para ficar com a parte boa.
Né? Por exemplo, às vezes a gente está num emprego que a gente não gosta, mas às vezes é necessário você passar por aquilo ali, porque aquilo ali vai gerar um crescimento em você. Segunda-feira, quando eu vim aqui, eu falei sobre evolução com vocês, né? Bem rápido, porque não era eu que ia falar, era a Helena. Mas eu dei um exemplo, a gente está voltando agora para o galpão, né? A gente ficou um tempo com o galpão nas ruas, e agora a gente voltou a atender no galpão mesmo, no prédio do galpão. E, cara, foi um tempo de muito aprendizado para todos nós, o galpão nas ruas. Porque a gente teve a oportunidade de ir para a rua e sentir um pouquinho, ver um pouquinho do que as pessoas que estão em situação de rua vivem e passam. Eu não posso falar que a gente teve muita experiência, porque eu não passei fome com o galpão nas ruas. E eu sei que quem a gente atendia passa fome. Eu não passei frio com o galpão nas ruas, mas eu sei que quem a gente atendia passava frio. Então, a palavra de Deus, e vê, gente, tem uma. Eu estou até com a pregação de terça aqui, tem uma parte que é muito legal. Ó. Romanos 12:2. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No começo aqui, ó, não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É metanoia. A transformação tem que vir de dentro para fora. Muitos estão na situação que estão porque às vezes até pedem para Deus, mas não fazem nada, absolutamente nada para melhorar. Não procura essa mudança de dentro para fora. E aí fica servindo o visitante. E o visitante, ele não tem quilo de dó da gente. Se ele puder te quebrar, ele vai te quebrar. Se ele puder te matar, ele vai te matar. Se ele puder te deixar morto-vivo, quando é morto-vivo? Quando a gente está numa situação que a gente não tem saída, a gente não tem condição, a gente está tão enfiado em alguma coisa ruim, droga, bebida, que a gente não consegue sair. Nós mesmos cavocamos esse buraco para entrar nele. Porque o diabo ele pode entrar sim, mas para ele entrar a gente tem que deixar ele entrar. Ele não chega chegando. Ele pode até querer chegar chegando, mas se a gente não permitir, não entra mesmo. Então, gente, que a gente busque mais a Deus, que a gente creia mais que Deus pode fazer tudo por nós, que nós não somos suficientes, mais do que Deus, para a gente sair da onde a gente está, mas que com Deus a gente pode sair de qualquer lugar que a gente está, ir para um estágio melhor, para ir para um tempo melhor, para ir para um novo tempo. A vida é feita de tempos, né? Etapas. Então que a gente comece a viver uma nova etapa. E que nessa etapa a gente coloque Deus na frente, porque Deus colocou Jesus na nossa frente para salvar a gente. Hoje a gente lembra disso. Tá bom? Deus abençoe vocês todos. E eu escrevi uma coisa que eu quero ler para vocês. Eu prometo que é rápido. Vou só achar. Aqui. Que não curvemos os nossos olhos nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós fixemos o nosso olhar naquele que é fiel, para cumprir na nossa vida tudo que desde o ventre da nossa mãe Ele sonhou para nós. Esse alguém é Jesus Cristo, então que a gente fixe o nosso olhar nele e siga Ele para sempre. Amém? Deus abençoe.